Existe uma versão de você que ainda permanece oculta. Alguém tão gélido, tão meticuloso e tão implacavelmente constante que, se vocês se cruzassem hoje, você não o reconheceria. Na verdade, você teria receio dele. A maioria das pessoas acredita que ter disciplina se resume a pular da cama cedo, manter uma dieta limpa ou se esforçar no emprego. Elas estão profundamente enganadas. A verdadeira disciplina não é um simples hábito cotidiano, é um ato de insurgência contra a própria fragilidade. É a capacidade de encarar seus sentimentos, seu cansaço e suas justificativas e enterrá-los sem piedade. Maquiavel compreendia isso com maestria. Ele não escreveu para benevolentes, ele escreveu para estrategistas. Ele entendeu que para manter o domínio em um mundo desordenado não se pode ser maleável. Você não pode ser alguém previsível. É preciso se transformar em uma força da natureza. Quando você se torna genuinamente disciplinado, as pessoas não apenas passam a respeitá-lo. Elas ficam inquietas na sua presença. Elas percebem uma mudança de eixo. Enxergam alguém que não pode mais ser jogado de um lado para o outro. Alguém que parou de negociar concessões consigo mesmo. E isso as aterroriza. Porque quem não é vencido pela própria mente não pode ser subjugado por nada externo. Você está aqui porque está exausto. Não um cansaço muscular, mas uma fadiga da alma. Você está saturado da sua própria falta de rumo. Está farto de fazer juras a si mesmo que são quebradas antes do almoço. Você observa outros progredindo enquanto permanece preso no mesmo ciclo de euforia seguido por desistência. Você quer saber como romper as correntes. Quer aprender a construir uma mentalidade blindada. Eu vou te mostrar o caminho. Mas esteja avisado, isso não é autoajuda. Isso é autodemolição. Vamos aniquilar a parte frágil, carente e emocional de você para que o governante interno possa assumir o trono. Vamos aplicar a lógica implacável de Nicolau Maquiavel à sua rotina. Ao final deste vídeo, você entenderá por que ser adorado é uma vulnerabilidade e por que ser temido através da sua conduta é a liberdade definitiva. Mas escute com atenção. O segredo não reside no que você acrescenta à sua jornada, mas no que você está disposto a sacrificar. A maioria dos homens vive como prisioneiro, reféns de seus impulsos, escravos de seus dispositivos, dependentes da aprovação de pessoas que nem sequer estimam. No instante em que você inicia este percurso, você deixa de ser um súdito. Você se torna um soberano. Mas a soberania tem um custo elevado. Você está pronto para quitar essa fatura? Fase 1. A disciplina do silêncio. Maquiavel disse uma frase célebre. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem quem você realmente é. O homem comum relata tudo. Ele publica seus planos, exibe seus treinos e anuncia uma nova fase nas redes sociais antes mesmo de completar um dia de esforço. Ele busca o aplauso por um trabalho que ainda não realizou. É por isso que ele fracassa. Ele abre a válvula de escape antes do motor aquecer. Você deve agir de forma oposta. Você deve se tornar um fantasma. A disciplina real exige discrição, exige a penumbra. Quando você fala constantemente sobre suas metas, está implorando por aprovação. Está perguntando ao mundo: tudo bem se eu me tornar alguém melhor? Pare de pedir permissão. O indivíduo mais perigoso no recinto é aquele que escuta, observa e silencia. Ao se calar, você cria um vácuo. As pessoas ficam desorientadas. Elas projetam seus próprios receios em você. Elas se perguntam o que você está tramando, porque não precisa mais dos holofotes delas. Esse silêncio é sua couraça. Ele resguarda sua intenção. Ao agir nas sombras, você comete falhas que ninguém presencia. Você as corrige sem ser julgado. Você ganha musculatura sem a interferência da incerteza alheia. Imagine sumir por 6 meses, sem comunicados, sem justificativas. Apenas o trabalho, o treinamento físico, o
projeto, a mente. Você elimina o ruído, corta a dopamina barata, afasta os amigos tóxicos que só o toleram quando você está na mediocridade com eles. E então você ressurge. Mas não volta a mesma pessoa. Volta mais afiado, mais denso. Sua presença é outra. Você não precisa anunciar que mudou. Eles sentirão isso na sua postura, no peso das suas palavras não ditas. Essa é a disciplina do espectro. Ela assusta porque recorda aos outros a falta de foco deles. Comece hoje. Pare de se explicar. Explicar-se é o dialeto da vítima. Quem tem poder não justifica, executa. Se está farto, cale-se e produza. Se está ferido, cale-se e recupere-se. Se está vencendo, cale-se e continue ganhando. Fase 2. Alquimia emocional. Existe o mito de que pessoas disciplinadas são robôs, imunes à dor ou ao tédio. É mentira. O homem disciplinado sente cada impacto. Ele sente a vontade de dormir mais, sente o peso da rejeição, sente o desejo de jogar tudo para o alto. A diferença é que ele simplesmente não dá importância a isso. Maquiavel defendia que um líder não deve ser governado pelas emoções, mas deve usá-las como ferramentas. Ele dizia que os homens são movidos por 2 motores, amor ou medo. Aplique isso a si mesmo. Você não pode depender de amar o processo. Haverá dias em que você odiará o esforço. Não confie na paixão. Ela é uma chama oscilante que qualquer sopro apaga. Você precisa de algo mais frio. O dever. Disciplina é a arte de agir em oposição direta ao que você sente no momento. É alquimia emocional. Você pega o peso de chumbo do não quero e o transmuta no ouro do fiz mesmo assim. Quando você para de consultar seu coração antes de agir, você se torna uma ameaça. Se o seu adversário souber que você só luta quando está motivado, basta ele esperar que você fique triste ou cansado para vencê-lo. Mas se você é o tipo que treina mais forte quando está arrasado, que foca mais quando está irado, você se torna imprevisível. Trate seus sentimentos como o clima. Você olha pela janela e vê uma tempestade. É apenas chuva. Você não cancela a missão por causa do tempo. Você veste uma capa e caminha. Para Maquiavel, você é o príncipe e suas emoções são súditos rebeldes. Você as ouve, mas não permite que elas governem o reino. Se elas se amotinarem, você as subjuga. Use a regra dos 3 segundos. Quando o alarme tocar, você tem 3 segundos para se mover. Se demorar 4, seu cérebro vai te convencer a ficar no conforto. Não pense. Pensar é o inimigo da execução. O corpo deve obedecer ao comando sem contestação. Fase 3. A instrumentalização do isolamento. Maquiavel sabia que para sustentar a autoridade, um governante frequentemente deve estar só. Ele escreveu que um príncipe sábio deve se apoiar no que está sob seu controle, não no controle de terceiros. Olhe para o seu círculo social. As pessoas ao seu redor te impulsionam ou te convidam à estagnação. A maioria tem pavor da solidão. Preenchem cada segundo com áudios, vídeos e mensagens porque não suportam os próprios pensamentos. Seus pensamentos dizem a verdade, que você está desperdiçando seu potencial. Para ser assustadoramente disciplinado, você deve abraçar o isolamento. Deve estar disposto a se afastar de quem não serve ao seu propósito. Parece cruel, e é, mas é necessário. Quando você começa a subir, as pessoas tentarão te puxar para baixo. Não por maldade, mas porque seu crescimento expõe a inércia delas. Você se torna um espelho incômodo. Deixe que te chamem de frio ou obcecado. Diversão é a distração dos comuns. Você busca a maestria. Aceite ser o vilão na história de quem prefere o sofá. O isolamento é o laboratório dos grandes. É na solitude que você descobre quem realmente é, sem o filtro das opiniões alheias. Fase 4. O temor do imprevisível. Um líder nunca deve ser totalmente decifrável.
Maquiavel dizia que é mais seguro ser temido do que amado, pois o amor é mantido por um vínculo de gratidão que se quebra por interesse, enquanto o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca te abandona. Na disciplina, isso significa que, se você é indisciplinado, você é previsível. Todos sabem que você vai reclamar ou desistir sob pressão. Ao se tornar disciplinado, você vira uma falha no sistema. Alguém te insulta e você não reage. Apenas volta ao trabalho. Ocorre uma crise e você não entra em pânico. Você analisa. Essa ausência de reação emocional é aterrorizante para os manipuladores. Sua constância se torna sua arma. Imagine alguém que aparece todo santo dia, não ostenta, não se lamenta, apenas executa. Você não pode pará-lo. Você quer ser essa força implacável como uma geleira, lenta, silenciosa, mas que esmaga tudo em seu caminho. Mate a sua necessidade de pena. Pare de expor suas feridas para o mundo. Mantenha a coluna ereta. Mesmo que o seu mundo esteja desabando, não deixe que vejam seu suor. Isso não é fingimento, é controle de narrativa. Fase 5. O padrão do absoluto. Você falha porque seus critérios são medíocres. Você aceitou uma realidade onde tentar é o bastante. Maquiavel estudou impérios que desmoronaram por dentro porque se tornaram moles com o luxo. Vivemos na era mais confortável da história, feita para te sedar. Ser disciplinado hoje é um ato revolucionário. Você deve declarar guerra ao conforto. Estabeleça padrões que pareçam insanos para os outros. Seja implacável com seu tempo. É o único recurso que não se recupera. Cada minuto discutindo com tolos ou rolando o feed é um roubo contra seu império futuro. Proteja seu tempo como um tesouro. Seja breve e direto. Quando as pessoas percebem que sua atenção é rara, elas passam a valorizá-la. A disciplina cria escassez, e a escassez gera valor. Ao se tornar quase mecânico em sua execução, você sai da concorrência comum. No topo, o ar é rarefeito e poucos conseguem respirar lá. Fase 6. A morte do antigo eu. Esta é a etapa final e a mais dolorosa, o funeral. Para se tornar a pessoa que impõe respeito, você precisa assassinar quem você costumava ser. Mate a versão que precisa ser querida. Mate a versão que se desculpa por ter ambição. Maquiavel dizia que a guerra não pode ser evitada, apenas adiada para a vantagem do inimigo. Você está em guerra com seu passado. Se não o eliminar, ele arrastará você de volta aos velhos vícios. É uma troca de pele. Dói e te deixa exposto, mas é o único caminho. Você perderá amizades e talvez até familiares não te entendam. É o imposto do sucesso. Pague-o. Do outro lado dessa morte, há um renascimento. Alguém mais ágil, mais lógico, que vê o mundo como um tabuleiro de xadrez e não como um parque de diversões. Esse novo você é assustador, mas o poder sempre é. O homem que conquista a si mesmo é maior que o homem que conquista uma cidade. Ao caminhar com total autocontrole, as pessoas abrem caminho. Elas reconhecem quem cruzou o abismo e sobreviveu. A ansiedade silencia, pois ela nasce da mentira interna. O disciplinado não tem o que esconder. Ele é livre, mas é uma liberdade solitária. A liberdade do lobo que observa as ovelhas no curral. Elas estão aquecidas, mas estão presas. Você está no frio, mas é o dono da montanha. Qual caminho você escolhe hoje? Fase 7. A estética da austeridade. Maquiavel entendia que o poder não é apenas exercido, mas também projetado. No contexto da autodisciplina, isso significa adotar uma vida de despojamento estratégico. Enquanto a massa se afoga em ostentação, luxos desnecessários e ruídos visuais, o homem verdadeiramente disciplinado encontra força na sobriedade. Essa austeridade não é pobreza, mas sim o controle absoluto sobre os próprios apetites. Ao reduzir suas necessidades básicas e eliminar o supérfluo,
Você retira do mundo qualquer gancho que possa ser usado para te prender. Quando você não precisa de conforto, não pode ser subornado. Quando você não teme a escassez, torna-se indomável. Essa postura minimalista e rigorosa cria uma aura de autoridade natural. Você demonstra que sua satisfação vem da sua capacidade de agir e não dos objetos que possui. É a disciplina da forma, direta, limpa e funcional. Fase 8. A estratégia da longa distância. A disciplina comum é uma corrida de 100 metros. A disciplina maquiavélica é uma guerra de desgaste. Maquiavel frequentemente analisava como a paciência e o tempo eram os melhores aliados de um estrategista. A maioria das pessoas desiste porque busca o resultado imediato, o reconhecimento instantâneo, a perda de peso rápida, o lucro no primeiro mês. Para se tornar assustador, você deve operar em uma escala de tempo que outros consideram insuportável. Você deve estar disposto a plantar hoje o que só colherá em uma década. Essa visão de longo alcance te torna invulnerável às flutuações do momento. Crises temporárias não te abalam porque seu plano é vasto. Quando você para de viver de semana em semana e começa a viver de era em era, seu ritmo se torna constante e pesado, como o movimento das placas tectônicas. Essa persistência secular esgota seus oponentes, que simplesmente não têm fôlego para manter o passo com alguém que decidiu que nunca vai parar. Chegamos ao fim deste percurso, mas para você, este é apenas o primeiro passo fora da névoa. Se você ouviu cada palavra até aqui, você já não faz parte da massa. Você é o ponto fora da curva, o indivíduo que parou de fugir do espelho e decidiu encarar a própria capacidade de ser grande. Eu reconheço a sua resiliência. Poucos suportam o peso de uma verdade que não oferece conforto, mas sim responsabilidade. Agora eu te convido a um gesto de ruptura. Não é apenas um clique, é uma demarcação de território. Ao apertar o botão de gostei, você verá surgir a opção do botão de hype. Quero que você aperte esse botão. Faça disso um ato de rebeldia consciente contra o algoritmo da mediocridade. Que esse movimento seja o sinal oculto de que você despertou e de que este canal é a sua nova base de operações. Como prova de que você aceitou o desafio da soberania, escreva nos comentários: Meu reino não é deste mundo. E se você sente que este é o seu lugar e que a filosofia do poder é o seu oxigênio, torne-se um membro desta comunidade. Não faça isso por apoio. Faça por compromisso. Ser membro é assinar o pacto com a sua própria evolução e garantir que a sua mente permaneça armada em um mundo de desarmados. É o dízimo da sua futura vitória. O caminho continua, e o próximo passo é ainda mais profundo. Deixei um vídeo acima que vai testar os limites da sua percepção sobre a realidade e o controle. Clique nele agora, se tiver coragem de abandonar de vez a pele do cordeiro. Afinal, a maior provocação que posso te deixar é esta. Se você se recusa a ser o mestre de si mesmo, por que reclama quando o mundo decide ser o seu dono? No teatro da vida, ou você escreve o roteiro com o seu suor, ou atua como figurante na história de quem teve a coragem de ser impiedoso com a própria fraqueza. Lembre-se sempre: a paz é o intervalo entre duas batalhas. Escolha bem em qual delas você vai morrer e em qual delas você vai renascer.